e somos gratos também por isso. Agora, a gente fica com dificuldade se começa a apresentá-lo como professor, como político. Como é que se apresenta hoje o Edu Rocha, quando perguntam quem é, quem seja? Não sei, eu sou o pai da Dalva, né? E do Cílio. Okay. Eu costumo sempre a dizer que eu estou na política, eu não me entendo como político, né? Tanto é que não só eu, mas também os companheiros do Partido Liberal, todos entendemos que temos uma vida antes da política e temos uma vida depois da política. Estamos num momento de transição da nossa vida porque entendemos que precisamos dar o litro, cumprir uma missão. Okay. Que o país tresanda, né? E quer seja os que estão, quer seja os que sim, da situação, quer seja os que se propõem como oposição, têm a mesma mentalidade, têm a mesma forma de olhar para o país. Então, em função disso, nós entendemos que devemos desprender parte do nosso tempo, da nossa energia, da nossa intelectualidade, para levar o país para a formatação de uma sociedade política que seja, de facto, promotora do progresso, do desenvolvimento, da estabilidade, do bem-estar das pessoas. No entanto, nesse intervalo de tempo, não sei quanto é que vai durar, eu costumo pensar, a rezar que não passe de mais de 10 anos, 15 o máximo, estou nessa condição de político. Mas fora disso, sou, como eu disse, pai dos meus filhos, marido da minha esposa, amigo dos meus amigos. Ok. Obrigado. Esse pai dos seus filhos começa por dizer que o país tresanda. Digamos, vamos assim pensar, agora está na política, em algum momento já não esteve, pelo menos não nessas vestes. Alguma coisa mudou no professor Edu Rocha, enquanto esteve um pouco mais para fora e agora que está mais por dentro da política? E o que teria sido essa mudança? Bem, de alguma forma muda sempre, né? Essencialmente porque, e repare, às vezes as mudanças não são inerentes a nós. As mudanças são uma espécie de instigação de fora, né? Okay. Hoje, por exemplo, quando quero sair, às vezes saio com uma curva e já temos limitações de espaço, já nos dizem, na vossa condição não pode estar aí, não sei o quê. Isso acontece com ele, acontece com outros. Às vezes, se me dá na boia andar de calções e chinelas, já se diz que não posso. Então, é preciso, de alguma forma, ir se adaptando a isso. Há riscos inerentes mesmo ao próprio exercício da vida política, né, ativa. Sabemos que a competição é muito rigorosa, né? E em função disso temos que ter algum aparato securitário, né? Também em relação a nós mesmos. Isso vai fazendo com que o indivíduo se posicione de forma diferente, né? Mas agora, assim em termos, conforme coloca, em termos de mudança, é claro, uma coisa é ver de fora, né? Outra coisa é ver por dentro. Mas se fosse assim para dizer, não sei, acho que quem acompanha Milei, ele tem uma alegoria que eu gosto muito. Ele diz que ele usa a ideia do campo de futebol para explicitar mais ou menos o desafio que hoje nós estamos a assumir. Ele diz assim, tu pões uma bola no meio do campo de futebol. Sim. E pões o Messi de um lado, o Cristiano Ronaldo do outro lado e você está aqui na plateia. Podes, enquanto adepto, gritar o quanto quiseres gritar, ofender o Messi ou o Cristiano Ronaldo para pôr a bola na baliza adversária, mas a tua tática não vai ser implementada pelo Messi, porque quem está no campo é o Messi. Se o Messi não consegue levar a bola para a baliza, ele não vai levar a bola para a baliza. Então é dada a altura do indivíduo que está na plateia vestir a camisa e entender que eu sim conseguiria fazer melhor no lugar da pessoa que está aí, então entrar para o jogo, né? E isso é claramente uma evocação, porque nós entendíamos que enquanto estávamos na sociedade civil, independentemente de termos um papel mais ativo ou menos ativo, mas enquanto andávamos na sociedade civil, víamos que estávamos num papel de adeptos. Podíamos criticar, podíamos dizer, podíamos, enfim, sugerir, mas não vinculava, não tinha, assim, efeitos imediatos na forma de se ver o país. E agora, nessa condição, né, institucional, de partido político, sentimos que, pelo menos agora, enquanto ainda não temos assento parlamentar, vamos, de alguma forma, pressionar, pelo menos, o debate político angolano. Hoje, quem acompanha o debate em Angola,
já consegue ver que vão surgindo temas que nunca eram tidos nem achados, né? Hoje estou a ver, acordei ontem e a discussão parece qual é a ideologia da UNITA, qual é a ideologia do MPLA, e é uma coisa que antigamente, pá, era, todo mundo só estava aí, não é? Sim. E hoje o Partido Liberal surgiu como um partido ideológico, de facto, e parece que vai pressionando os outros a se posicionarem também ideologicamente. Há temas que em Angola nunca foram levantados, como a ideia da redução do Estado, não é? O Estado mínimo, o impacto da carga tributária na vida das pessoas, né? A questão do endividamento, da inflação, pelo menos no capítulo como ele é debatida por pessoas que entendem de liberalismo, podemos entender que esse é um campo aberto, vasto, que tem muito que se lhe diga, mas que vai ganhando corpo, vai ganhando compostura em função da entrada do Partido Liberal e de todos os seus atores, né, para a arena política angolana. E isso claramente vai trazendo mudanças positivas. Ok. Bom, já vamos daqui a pouco entender por dentro essas marcas ideológicas que são impulsionadas pela presença do Partido Liberal na nossa sociedade, entendida politicamente, mas ainda assim nós conhecemos também o Edu Rocha do Fórum Okonkwo, né? Eu poderia dizer que era um ativista, era isso? Naquelas vestes. Tá bom, pode ser, acho que sim. E é isso que eu gostaria de entender. Por exemplo, eu vejo muitas vezes que os ativistas têm um posicionamento, eles também querem, vamos assim dizer, eles querem pressionar o governo, mas normalmente eles sugerem soluções que não costumam ser compatíveis ao que sugere o Partido Liberal. Sente que o Edu Rocha daquela época do Fórum Opelau teve que se distanciar daquele Edu para ser isso e entrar nessa chamada, por si, competição política rigorosa? Não, bem, de facto eu também devo admitir que sempre tive alguma resistência em aceitar que me chamassem, me considerassem ativista, né? Sim. Mas há já algum tempo, não vou dizer pelo grupo todo enquanto partido, mas eu pessoalmente fiz um volte-face muito grande na minha forma de ver o mundo, né? Até 2020, pelo menos, eu olhava para a sociedade política e idealizava uma sociedade em que alguém devia fazer, se calhar somos a nossa própria esperança, vem daí, né? Vamos entrar por aí. Que alguém devia fazer por nós, né? Mas a dada altura eu defendia de facto a liberdade e tal, e tinha a noção de liberdade positiva, né? Quer dizer, liberdade é a capacidade de fazer. Né? Até um ponto em que, instigado por um amigo que me disse, olha, você discute liberdade, mas isso que você diz está tudo errado. Gerou aí um debate e em função disso fui lendo livros, fui discutindo, fomos estudando, criamos grupos de estudos e tal. E pelo menos até aí 2020, pelo menos quando eu fui votar, já fui votar com uma mentalidade diferente, né? E daí, quando surgiu o convite para entrar para o Partido Liberal, aceitei imediatamente porque defende uma sociedade feita ou firmada sobre os valores da direita, respeito à propriedade privada, Estado mínimo, enfim. Então está muito alinhado com a visão de mundo que eu pessoalmente tenho. E aí foi só juntar o útil ao agradável, né? Então, partindo daí, posso dizer que não houve um esforço grande, porque há já uns 4 anos que eu venho olhando para o mundo mais orientado para a direita do que para a esquerda, né? Que é quase que a matriz do masterminded de todos os angolanos. Né? Sim. Tá bem, então vamos agora se calhar ser mais diretos em relação. Quando o seu partido propõe que somos a nossa própria esperança, já tocou um pouco nisso, mas a partir de que perspectiva se quer pensar isso? Há algum foco pelo qual se quer pensar que sejamos a nossa própria esperança? Ou isso seria algo abrangente? Na economia, na política, na educação? Como é que o partido vê isso e como é que transmite essa ideia de sermos a nossa própria esperança? Bem, o aforismo, a proposição, o slogan, somos a nossa própria esperança.
A priori ele se apresenta como ruptura, Ok. né? À ideia de mundo que nós temos hoje. Porque parte dos problemas que os angolanos experimentam hoje é resultado da forma que eles olham o mundo, como eles pensam o mundo, né? E isso induz uma cultura, uma forma de pensamento que não é a favor do progresso e do bem-estar das pessoas. Durante muito tempo, ou até aqui, né, nós fomos conduzidos a uma forma de pensar que terciariza as responsabilidades das nossas vidas a determinados atores, né? Ok. É como se tivéssemos sobre uma forma de pensar messiânica, né? Quer dizer, e é o que nós vemos sempre, né? Parece que deve surgir periodicamente, ou então se ainda não surgiu, um herói que vai resolver os problemas nossos por nós, né? Então, ora clamamos por Savimbi, ora vimos em Agostinho Neto, dada altura começamos a ver em José Eduardo Santos, e depois entendemos que agora é João Lourenço, e agora estamos a ver que afinal João Lourenço também não, e já ficamos a discutir indivíduos que venham satisfazer os interesses das pessoas, né? Quer dizer que o indivíduo como tal é terciarizado, né, na discussão dos problemas da sua vida. Ele não é o autor da construção do seu próprio futuro, dos seus destinos, da vida que pretende, e há um indivíduo, sei lá em que monte, em que lugar imaginário, que deve materializar isso aí. E claramente, a partir daí, muda toda a lógica mesmo da formatação da própria sociedade, porque a sociedade passa a ser construída de cima para baixo, não é? Não é um indivíduo que toma as rédeas da sua própria vida. As consequências são várias. Primeiro é que somos quase que todos levados a uma espécie de vitimismo, não é? Hoje ninguém consegue olhar para a sua condição social e assumir, como dizem, tudo o que me acontece me merece, não é? É assim que dizem nas redes sociais. Parece que o que nos acontece é sempre culpa de um terceiro. E o que há quando eu estou a dizer que é mudança de ruptura? É que quando eu assumo que sou autor da minha própria história, sou a minha própria esperança, quando eu visto o casaco, eu estou a fazer uma coisa. Primeiro, assumir que tudo o que me acontece me merece. Depois eu passo a ter um comportamento de autorresponsabilidade, né? sobre a minha própria vida, sobre os resultados das ações que eu vou de facto tomar. E quando nós começamos a olhar para uma sociedade em que o indivíduo seja o núcleo da ação, né? Acontecem mudanças sistêmicas. Já não é o Messias que vai trazer as soluções, mas é o trabalho e a ação individual de cada um de nós que vai fazer com que a sociedade, por via da cooperação, da divisão do trabalho, consiga progredir. E é isso que de facto é importante, porque se nós continuarmos a olhar para as soluções do país depositadas no indivíduo como tal, como sendo o nosso Messias, as decepções vão ser recorrentes. Eu ainda hoje vi uma frase que a mim chamou a atenção, e ela diz assim: quem não muda a forma de pensar vai viver os mesmos problemas, mas em lugares diferentes, né? Quer dizer que se nós continuarmos a olhar para os outros como sendo aqueles que vão trazer as mudanças para as nossas vidas, isso vai ser em 75, vai ser em 2020, vai ser em 2030, vão ser pessoas diferentes, mas os problemas vão ser os mesmos. E depois aqui também, eu se calhar não se disse aqui, mas eu sou linguista, né, ou pelo menos professor de língua portuguesa, e enquanto estudante de língua portuguesa aprendi uma coisa com Ferdinand Saussure, né? É sistêmico. E ele, quando estuda a língua, langue, parole, sistemas linguísticos, ele traz uma alegoria. Eu gosto muito das alegorias, explica o mundo, né? Ele traz a alegoria do tabuleiro de xadrez. E ele diz que o que faz o tabuleiro de xadrez, ou o que faz o jogo de xadrez, não é a qualidade das peças, mas é o sistema do xadrez, as regras, né, sobre o xadrez. No entanto, nós podemos pegar um cavalo, tirar um cavalo de madeira e pôr um cavalo de ouro. Se as regras do xadrez continuarem as mesmas, não há mudança nenhuma.
Para haver mudança é preciso que haja mudança na estrutura do sistema, na forma de se pensar o sistema. E aqui também podíamos dizer, evocar uma outra cientista, que é Donella Meadow, e ela estudou 12 pontos que ela chama de pontos de alavancagem do sistema. Quer dizer, que se nós quisermos mudar o sistema angolano, se nós quisermos fazer com que a sociedade angolana seja diferente, não vai ser por mudança de pessoas, mas é mudança do sistema. E ela arruma os 12 pontos na medida em que do 1 ao 12, né, o 12º, se mexido, se alterado, traz maiores mudanças ou mudanças mais eficazes no sistema. Então, nessa ordem de ideias, o 12º ponto é a mentalidade do sistema, né? E quando nós estamos aqui a dizer que a mentalidade do angolano hoje terciariza os problemas, olha para os outros como sendo eles que vão ser a solução e não ele mesmo, quando nós trazemos o axioma de que somos a nossa própria esperança, se isso assumido pelos angolanos, começa a trazer, de facto, mudanças na estrutura do sistema, né? Na mentalidade do sistema. E quais são as implicações disso? Se formos assim a ver mais imediatamente, quando nós temos uma sociedade em que o indivíduo é que é autor, né? Primeiro, como disse, a valorização do próprio indivíduo, né? Porque o indivíduo deve se transformar em sujeito na construção da sua própria história, né? Isso vai implicar também a formatação da sociedade no sentido de que ela esteja virada para que o indivíduo se realize. O que nós temos hoje em Angola é o que Mises chama de espotalização. Nós não temos uma sociedade ao serviço do indivíduo, nós temos o indivíduo ao serviço da sociedade. Criou-se uma espécie de fantasma, vamos lá, Angola, nação, e todos os indivíduos trabalham para materializar, de acordo aos dispositivos de cima, para materializar essa ideia, né, de angolanidade. Se o indivíduo sofre, se o indivíduo anda na chuva, se o indivíduo se sacrifica, enfim, o que importa não é o indivíduo, o que importa é essa ideia global que se criou. E quando nós trazemos o indivíduo na base, nós estamos a inverter a lógica do sistema, estamos a inverter a mentalidade do sistema, estamos a dizer que deve ser o indivíduo a quem se presta atenção e a formatação toda da sociedade deve estar virada para que cada indivíduo consiga ser o condutor da sua história, que ele tenha legitimidade para satisfazer, concretizar o seu projeto de vida, né? E para isso é preciso que haja pressupostos, né? Okay. E daí, por exemplo, quando formos ver a linha de ideias que o Partido Liberal traz. O primeiro é respeito à propriedade privada, né? Quer dizer, se nós vamos meter o indivíduo no centro, temos que entender que deve haver respeito por ele mesmo, né? E aqui, conceptualmente, John Locke já nos explica, né? Propriedade privada parte do indivíduo, autopropriedade. É o indivíduo ele mesmo, primeiro, que deve ser dono do seu corpo, da sua vida, das suas ideias. E, em ato contínuo, dono também de tudo aquilo que ele produz, né? Quer dizer, que se eu sou dono de mim mesmo, das minhas ideias, da minha intelectualidade, eu serei dono de todas as coisas livres que eu encontrar na natureza e produzir, né? Então, qual será o mecanismo de tirar isso do meu foro pessoal para o foro de uma outra pessoa? É por via de contratos livres, né? Então, aqui o Partido Liberal valoriza a propriedade privada, valoriza também, em função disso, os contratos livres, por isso é que falamos em mercado livre, né? Quer dizer que é um espaço onde a transação, a negociação entre as pessoas seja cada vez mais livre, sem os impedimentos que temos hoje, nomeadamente a intervenção do Estado por via da carga tributária, por via dos monopólios, né? Onde alguns são impedidos de negociar e só outros é que têm essa liberdade em função de alguns dispositivos legais. Nós também, em função disso, entendemos que, como valores humanos, sobrevalorizamos a autorresponsabilidade, né? No lugar
do paternalismo, quer dizer que o indivíduo, ao ser dono da sua própria vida, ao tomar as suas próprias ações, também vai viver as consequências das ações que toma. Ok. Hoje em Angola há um tema, né, que vai surgindo, assim aos poucos, mas está lá, é a questão do controle da natalidade. Uhum. Hoje, se forem acompanhar, sempre que um governo, um ministro vem da saúde, quando vem e explica as insuficiências do Ministério da Saúde, a fundamentação é que Angola cresceu muito, a população cresceu muito, né? Na educação, quando vão explicar a insuficiência de escolas, é que em Angola a natalidade é muito alta, em Angola nasce muito. É como que se tivessem já a insinuar que daqui a alguns momentos vão pôr chips, né, as nossas mulheres, enfim, para não se reproduzirem o suficiente. Mas o que isso tem? Se o indivíduo é autorresponsável, se o indivíduo se assume como dono das suas ideias, dono das suas ações e viver das consequências que essas ações trouxerem, ele pode fazer a quantidade de filhos que quiser fazer, pode tomar os negócios que quiser tomar, mas o risco é sob sua própria conta, né? Então, quando nós estamos num contexto de não paternalismo, num contexto em que as pessoas ajam por elas mesmas e assumam as consequências das suas ações, nós vamos no fim do dia também responsabilizar as pessoas. Ok. Quer dizer, se, por exemplo, vamos lá, estamos numa sociedade em que não há assistencialismo, né? Estou aqui a dizer escola gratuita, saúde gratuita, cultura gratuita, lazer gratuito, segurança pública gratuita, desporto gratuito, cinema, segurança pública, segurança social, tudo. Alguém diz que vai garantir isso para ti. Então não há nenhuma responsabilidade, não há nenhum compromisso de eu controlar a quantidade de filhos que eu trago ao mundo, né? Sendo que não serão sustentadas por mim, né? Há esse Messias que me vende essa esperança falsa. E em função disso, as pessoas vão se tornando cada vez mais irresponsáveis, né? Porque, só para terminar mesmo, é preciso que se diga que mesmo quando olhamos hoje para o contexto de pobreza em Angola, não podemos deixar de admitir que há um primeiro motivo que é externo ao indivíduo, né? Que são aqueles mecanismos todos, sociais ou políticos, né? Que levam ou que impedem aqueles indivíduos que têm força, vontade, inteligência e dedicação para produzir, que elementos do sistema impedem que as pessoas produzam, né? E já mencionamos aqui alguns, né? Vamos lá, por exemplo, quando você está num país que você não é dono da terra, temos aqui um primeiro empecilho para que o indivíduo produza, né? Porque nós não somos holograma, não vivemos flutuando, vivemos na terra. E a terra é o bem primário de produção, né? Se nós encontrarmos hoje os recursos na nossa terra, se a nossa terra for muito fértil, por exemplo, para a prática da agricultura, ou se estiver nas proximidades de um rio, hoje mesmo o governo, por seus interesses, chega e desapropria a terra. Há exemplos disso no Cunene, ao nível do Curoca.